Não dá para falar da Copa de 1938 sem dar uma olhada no que estava rolando no mundo. A Europa estava pegando fogo. Tinha muita treta política, o clima estava pesado, com a guerra batendo na porta. E no meio disso tudo, a FIFA decidiu fazer a Copa do Mundo na França, tentando unir todo mundo através do futebol. Mas, como a gente sabe, a história segue seu curso, e essa tensão toda acabou se refletindo nos jogos. Em 1938, pela primeira vez, os jogos foram transmitidos pelo rádio para o mundo inteiro. Imagina só, a galera de vários países vibrando junto, acompanhando tudo em tempo real. Isso fez o futebol e a Copa do Mundo ficarem ainda mais famosos. A Copa de 1938 também ficou marcada pelo único WO da história do torneio. Foi um evento que deixou muitos torcedores perplexos e desapontados. A galera das Índias Orientais Holandesas, que hoje é a Indonésia, deu para trás e desistiu da competição. Eles estavam prontos para competir, mas as circunstâncias não ajudaram. Sabe como é, né? Faltou grana para a viagem e o time estava mais perdido que cego em tiroteio. A logística e os custos de viagem eram simplesmente insustentáveis para eles na época. A desistência deles deixou um buraco na tabela e deu a vitória de bandeja para a Suécia, que nem precisou entrar em campo. Os suecos, claro, ficaram felizes com a vitória fácil, mas os fãs queriam ver um jogo de verdade. Mas cá entre nós, né? Ganhar de WO é igual a comer pastel sem recheio, não tem graça nenhuma. Os torcedores ficaram com aquele gosto amargo de decepção, esperando por um confronto emocionante que nunca aconteceu. A história desse WO ainda é lembrada como um dos momentos mais inusitados e solitários das Copas do Mundo. E por falar em Copa de 1938, não tem como esquecer dele. Leônidas da Silva, o Homem Borracha, um dos maiores craques da história do futebol brasileiro. Imagina a cena, jogo contra a Polônia, um dilúvio, o campo parecendo uma piscina. O que o Leônidas faz? Tira a chuteira e mete um golaço. Essa história virou lenda, mostrando a ginga, a ousadia e o talento do futebol brasileiro. O Leônidas era fora de série, um gênio da bola, um verdadeiro artista dentro de campo. E já que estamos falando de Brasil e Polônia, foi nesse jogo que a amarelinha usou a camisa azul pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Naquela época, o Brasil jogava de branco. E como a Polônia também era toda de branco, alguém tinha que mudar. Os brasileiros entraram em campo com o uniforme reserva, uma camisa azul, que na época era só uma roupa de treino. Quem diria que essa solução de última hora ia virar tradição, né? A camisa azul se tornou um símbolo da seleção brasileira, tão importante quanto a amarelinha. A estreia da camisa azul foi um marco não só pela mudança de cor, mas pelo impacto emocional que teve. Os torcedores rapidamente adotaram a nova cor, que passou a representar a garra e a paixão do futebol brasileiro. Desde então, a camisa azul foi usada em momentos históricos, como na conquista de títulos importantes. Ela se tornou um amuleto de sorte, um símbolo de superação e vitória. Hoje, tanto a camisa azul quanto a amarelinha são ícones do futebol mundial, reconhecidos e respeitados por todos. A camisa azul, que começou como uma solução improvisada, agora é um tesouro nacional, carregando histórias e emoções de gerações. E assim, a camisa azul, junto com a amarelinha, continua a inspirar e unir torcedores ao redor do mundo. Mas nem tudo são flores no mundo da bola, né? Às vezes, até os momentos mais esperados podem se transformar em verdadeiros fiascos. A Copa de 1938 também teve seus momentos de vergonha alheia, e um deles ficou marcado na história. E o protagonista dessa história foi ninguém menos que o presidente da França na época, o Albert Lebrun. Pensa na cena estádio lotado, todo mundo ansioso para o primeiro chute da Copa do Mundo. A expectativa era enorme. E quem é convidado para a honraria? O presidente.
Até aí tudo bem, se não fosse um pequeno detalhe, o LeBron nunca tinha chutado uma bola de futebol na vida. Imagina a pressão e o nervosismo do momento. Deu ruim, né? O chute saiu mais torto que salsicha em lata, arrancando grama e fazendo o presidente passar a maior vergonha. A bola mal saiu do lugar, e o público ficou em choque. O estádio, que antes estava em silêncio de expectativa, explodiu em risadas e murmúrios. Foi um momento que ninguém ali presente jamais esqueceria. Esse episódio virou uma lenda, sendo contado e recontado por gerações. Até hoje, é lembrado como um dos momentos mais embaraçosos da história das Copas do Mundo. A Copa de 1938 também ficou marcada pela ausência de um personagem importante, a Inglaterra. Os inventores do futebol deram de ombros para a Copa do Mundo. Na época, a Federação Inglesa de Futebol achava que a Copa era um torneio meia-boca, sem importância, sem glamour. Que vacilo, né? Segura essa. Pela primeira e única vez na história, o país sede, no caso a França, e o último campeão, a Itália, já estavam classificados para a Copa do Mundo sem precisar jogar as eliminatórias. É claro que isso deu o que falar, mas no final das contas, a regra foi mantida. O jogo entre Brasil e Tchecoslováquia na Copa de 1938 ficou conhecido como a Batalha Campal, um dos mais violentos e polêmicos da história das Copas. Tinha de tudo: jogadas brutas, carrinhos para machucar, socos, pontapés, xingamentos e muitos cartões vermelhos. No final, o Brasil levou a melhor, mas a Batalha Campal manchou a Copa de 1938. A Copa de 1938 também ficou marcada por um episódio pra lá de polêmico: a camisa negra da Itália. No jogo contra a França, a seleção italiana, a mando do ditador Benito Mussolini, entrou em campo de preto dos pés à cabeça, um símbolo do fascismo italiano. A FIFA, pressionada pela repercussão negativa, proibiu a Itália de usar a camisa negra de novo. A Copa de 1938 também marcou o fracasso do sonho nazista de Adolf Hitler de usar o esporte como propaganda do regime. Para a decepção do Führer, a seleção alemã, que era uma das favoritas ao título, acabou eliminada logo na primeira fase. O sonho nazista de glória esportiva foi por água abaixo. Apresento a vocês Silvio Piola, o artilheiro da Copa de 1938. Piola, um atacante italiano talentoso e matador, encantou o mundo com seus gols e sua habilidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi dado como morto em combate, deixando a Itália de luto. Mas para a surpresa de todos, o Piola reapareceu, vivo e saudável, depois que a guerra acabou. Piola, o artilheiro que voltou dos mortos, virou lenda. E aí, pessoal, gostaram da viagem no tempo? A Copa de 1938 foi realmente um evento histórico, cheio de curiosidades, emoções e figuras inesquecíveis. Vimos que a paixão pelo esporte superava as barreiras da linguagem, da cultura e até mesmo da guerra. Se você curtiu esse mergulho no passado do futebol, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Fute News Brest. Até a próxima!